Podem sentar, irmãos. Queria convidar aqui o reverendo Alan. Conheço o reverendo Alan Kleber há muitos anos, desde a época do Orkut. Ele ainda é em Goiás. É um pastor muito querido, né? E tem influenciado muito a igreja aqui em Sergipe. Alan é pastor da igreja presbiteriana de Aracaju, né? A segunda igreja presbiteriana mais antiga de Sergipe, né? E estará conosco hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite para trazer a palavra do Senhor. Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos nesta noite. Amém. Trago um abraço aracajuano, dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Aracaju. Nós já caminhamos por 123 anos na capital aracajuana e é sempre uma alegria poder testemunhar, poder ver o que o Senhor tem realizado em solo sergipano, em nosso estado, através da plantação de igrejas, através da fundação de igrejas, e celebrar 10 anos de história de igreja organizada aqui em Nossa Senhora da Glória é motivo de fato de gratidão e louvor ao Senhor. Eu conversava com o pastor Jenison, que da minha lembrança, ainda adolescente, na igreja de Aracaju, vendo às vezes o Dr. Jairo pregando lá, antes de vir plantar o trabalho aqui em Glória. Ele já falava sobre esse desejo, e uma vez ou outra ele congregava conosco sempre lá aos domingos pela manhã, e o reverendo Franklin era o pastor na época e concedia a palavra a ele pregava a palavra de Deus, e tudo isso nos liga como cristãos, como presbiterianos e como herdeiros de uma herança riquíssima, bíblica e confessional. E isso sustenta, mantém a igreja, principalmente em tempos difíceis, principalmente em tempos de crise. Nós vivemos dias difíceis, nós enfrentamos tempos de crise, mas é interessante perceber o que o Senhor Jesus Cristo fala em sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E às vezes a ideia que a gente tem de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja é de que a igreja, na verdade, ela está tentando segurar as suas portas para que o reino de trevas não adentre, quando na realidade o sentido ali é totalmente diferente. As portas do inferno não resistindo ao avanço da igreja, ao poder do evangelho, que é para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, é uma grande alegria estar com os irmãos aqui, conhecer a igreja presbiteriana em Glória e compartilhar a palavra de Deus durante esses dias com os irmãos, nesse tempo de gratidão. Eu escolhi 3 salmos para estudarmos durante esses dias juntos. O primeiro deles é o Salmo de número 19. Eu queria que vocês abrissem comigo. Salmo 19. Eu vou intitular o sermão desta noite de O Salmo dos 3 Livros. O Salmo dos 3 Livros. Eu vou explicar para vocês por que isso. Mas antes, me permitam uma introdução muito breve, e essa introdução ela nos situa naquilo que nós vamos ver hoje aqui. Durante o período da Revolução Francesa, um revolucionário ele se dirigiu a um camponês devoto, cristão católico, e ele disse assim: mandarei derrubar todos os seus campanários para que você não tenha mais nenhum objeto pelo qual possa lembrar de suas antigas superstições. E aí aquele camponês humilde, francês, ele respondeu o seguinte: você pode fazer isso, mas não esqueça que você não pode deixar de nos deixar as estrelas nos céus. Ou seja, numa resposta muito simples, aquele camponês lembrou aquele revolucionário que queria extirpar a fé cristã da França, que ainda que os homens tentem, ainda que eles se esforcem, por nenhum artifício humano, eles conseguirão calar a voz de Deus. Eles não vão conseguir fazer isso. Então vamos ler o Salmo de número 19, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Nós temos o título dele preservado, então nós sabemos
quem o escreveu foi o mavioso salmista de Israel, o rei Davi, e ele foi dirigido com um propósito congregacional. Jamais esqueça isso. Os salmos, eles foram expressões de fé do salmista, o principal deles, Davi, mas você tem salmos de outros compositores, mas é interessante notar que aqueles títulos preservados, aqueles que foram encontrados nos manuscritos, esses que estão aqui em itálico, ao mestre de canto, Salmo de Davi, nos lembram muita coisa. Às vezes o motivo, ou o período em que o salmo foi escrito, ou a referência ao episódio descrito, mas também essa importância congregacional, ou seja, uma expressão de fé de um servo de Deus que deveria ser testemunhada para toda a congregação. Então não foi um salmo composto para que simplesmente o salmista guardasse para si, cantasse em sua casa ou com sua família. Não, mas para que fosse levado, e essa foi a ação do Espírito, para toda a congregação. Cantai ao Senhor, como nós louvamos hoje, um cântico novo. Então, não somente o salmista, mas toda a congregação. Salmo 19, então, nos diz a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendizemos o teu nome nesta noite. Bendizemos ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em nossos lábios, pois nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus. Daqui, Senhor, mais uma vez nos reunimos como teu povo para te adorar, de maneira específica, para te agradecer, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E aqui, Senhor, mais uma vez estamos atentos para ouvir a tua voz, por meio da tua palavra pregada, exposta, ensinada ao nosso coração. Concede-nos, ó Senhor Deus, a iluminação que o teu Santo Espírito nos dá. Dá a todo aquele que lhe pertence. Concede-nos, ó Senhor Deus, o desvendar dos olhos para que as maravilhas da tua palavra sejam enxergadas por nós. Mas não somente que esta bênção seja dada a nós, Senhor, mas também aos nossos filhos, aqueles que estão conosco. E também desejamos, Senhor, que conheçam o Deus de toda a terra e se rendam a Ele e entreguem suas vidas ao seu Filho, Jesus Cristo, pela fé. Em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Temos então, irmãos, aqui o que nós poderíamos chamar de o Salmo de 3 livros. Eu vou explicar isso para vocês. Porque, veja, nos versículos de 1 a 6, o primeiro livro é o livro dos céus. O segundo livro, dos versículos de 7 a 11, é o livro da lei. Davi vai fazendo isso e vai mostrando de forma gradual. E qual seria então o terceiro livro?
dos versículos 8 a 14, concluindo o Salmo, nós temos o livro da consciência. E observem que este terceiro e último livro, assim como os outros dois primeiros, permanecerá selado ao homem, a menos que Deus abra o seu coração. Essa é uma verdade importante ensinada na Escritura Sagrada. Então, nesta noite, nosso propósito é considerar com os irmãos em sequência, primeiro, o céu, segundo, as Escrituras e terceiro, os segredos do coração. E eu repito novamente, sem a obra do Espírito de Deus, o homem só poderá olhar para esses três livros santos de forma estúpida, porque ele carece de revelação para que ele possa entender e se curvar ao Senhor de toda a terra. Então, sobre o livro dos céus, em primeiro lugar, o que o salmista Davi nos ensina? Primeiro, que os céus não são silenciosos. A Bíblia diz que Deus revela a sua glória por meio da ordem criada, o que na teologia nós chamamos de revelação natural ou revelação geral. João Calvino, comentando este maravilhoso salmo, ele diz que o que Davi está dizendo aqui é que os céus declaram a glória de Deus como se fosse um grande sermão para o mundo. É como se Deus, através da criação, ele estivesse pregando para o mundo que ele é o Senhor de tudo. Agora, observem, os céus exibem a arte divina e é claramente perceptível isso. Alguém disse certa vez que um astrônomo ímpio é um louco. Porque o que faz um astrônomo? Ele contempla o universo. E contemplar o universo e não conseguir enxergar a glória de Deus é loucura, porque os céus declaram a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a ordem criada revela quem Deus é, e por isso todos os homens, eles permanecem indesculpáveis quando eles mudam a glória de Deus e eles vão focar esta glória naquilo que é corruptível. Eles vão adorar quadrúpedes, répteis, eles vão adorar o próprio homem e eles vão mudar a glória de Deus e substituí-la focando na criação. Na verdade, a queda trouxe isso para o homem. Deus estabelece a criação e, estabelecendo a criação, ele estabelece uma ordem criada. Na ordem criada, o homem, Adão, ele deveria adorar a Deus. Deus viria em primeiro lugar. Depois Adão, sua mulher Eva, criada à sua imagem e semelhança, semelhantemente ao homem, ambos imagem e semelhança de Deus. E em último lugar viria a criação. O homem deveria cumprir os mandatos dados pelo Senhor e em submissão e governo, ao governo divino, ele deveria fazer tudo para a glória de Deus. Mas vem a serpente, vocês conhecem a história. E o que é que ela diz? Vocês podem ser iguais a ele, mas vocês precisam fazer uma coisa importante. Para que vocês sejam iguais a Deus, vocês precisam desobedecê-lo. O que o Senhor requeria do homem em um pacto de obras? Obediência. Se ele fosse obediente, fizesse isso pela fé, ele então seria ricamente abençoado por Deus ainda mais. Mas quando ele decide dar ouvidos à voz da serpente, as coisas se invertem. A desobediência vai levar então a uma confusão. O homem então vai quebrar a lei de Deus. E o que é que acontece agora? E ainda hoje isso é muito perceptível, irmãos, em nossos dias. Criação, mulher, homem, Deus. Quando se lembra dele? Vocês percebem a inversão? Deus então perde a sua glória para o coração do homem. E agora a criação, ela passa a ser o objeto de interesse e de devoção dos homens. A partir da queda, os astros passaram a ser adorados, a natureza passou a ser chamada de mãe terra, os animais ainda hoje, em muitas culturas religiosas, eles são considerados deuses. No Ocidente, o homem cada vez mais perdendo o seu papel de sacerdote e pastor da família, sendo substituído pela liderança que não caberia à mulher. Você tem então a inversão, a criação, a mulher, o homem e Deus no final. O que é que o Salmo de número 19 então nos lembra? Primeiro, versos 1 e 2, observem. Os céus falam sobre a sabedoria de Deus.
Ou seja, os céus que estão acima de nós não são silenciosos. Verso 1: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos, e tal sabedoria, ela é acumulativa. Diz o verso 2: um dia discursa a outro dia. Cada dia fala, cada noite demonstra isso. Dia após dia, noite após noite, todos os anos, os homens se tornam indesculpáveis, porque os céus proclamam a glória do Criador. Nos versos 3 e 4, percebam, as lições elas então vêm se acumulando, elas não se interrompem. Isso acontece por milhares de anos. Não há linguagem, nem há palavras. Verso 3: e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, a sabedoria de Deus, ela é universal. Ela atinge toda a humanidade. De modo que um alemão ou um chinês, um brasileiro ou um russo, eles, ainda que não consigam se comunicar, ainda que não consigam falar um com o outro, por não compreenderem a linguagem um do outro, as estrelas, elas conseguem falar para todos. As estrelas, uma referência aos céus, falam para todos os homens, indistintamente, a respeito da glória de Deus. Não há lugar no mundo, meus irmãos, onde essa linguagem ela não seja falada. Você pode viajar para um lugar muito distante e você pode se sentir perdido por não entender absolutamente nada. Mas você vai acordar e você vai dormir e você vai ver os céus do mesmo jeito. O sol nascendo, o sol se pondo, a lua e as estrelas. Você vai perceber isso de uma forma belíssima, porque o Senhor revela toda a sua criatividade e arte na criação. Você poderá ver a aurora boreal. Você poderá ver os céus cinzentos ou o céu de brigadeiro. Você pode ver o sol em toda a sua força, ou você pode passar por um inverno muito rigoroso. Mas a criação sempre estará lá, falando a mesma linguagem divina para todo o homem. Versos 5 e 6, observem que o céu, ele contém o ornamento da sabedoria divina. Davi vai lembrar que o objeto central nos céus é o sol. Verso de número 5: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Davi aqui agora vai usar uma linguagem muito comum do Antigo Oriente Próximo, período em que ele viveu. A ideia aqui é como se o sol, ele se apresentasse no momento em que, depois das núpcias, a ideia é essa, ele então completasse o que é de fato o significado do casamento. A linguagem é bem interessante aqui, de colocar-se uma tenda, e depois de um noivo que sai de seus aposentos, a ideia do sol nascendo, que era muito comum nas festas de casamento daquela época. No Ocidente, por vezes nós pensamos que o que sela um casamento são os votos no dia do matrimônio. Mas biblicamente falando, irmãos, o que sela um casamento são as núpcias. O ministro pode celebrar o casamento de um jovem casal, mas se um homem depois retorna e ele reclama que as núpcias não foram consumadas, ou seja, que a união sexual não aconteceu, esse casamento não vale. O que é que acontecia então naquele tempo? O noivo ia com a sua noiva para os aposentos, enquanto a festa acontecia, e o que deveria sair dali, a prova de que as núpcias haviam acontecido, a prova da virgindade. O noivo deveria sair com um lençol, mostrando que de fato o relacionamento foi consumado. E a ideia aqui é de um triunfo, de uma conquista daquilo que ele buscou. Ele agora abraça para si, ele tem em seus braços uma esposa. Veja que linguagem interessante aqui, que é utilizada por Davi. O sol se estica,
E ele corre no lugar como um grande atleta, e ele se prepara para correr uma prova gloriosa. No verso 5, ele sai dos seus aposentos, ele se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Ele corre toda essa prova, ele disputa a corrida inteira, e veja, nada permanece sem a bênção do seu calor. Ele sai de seus aposentos, e então ele brilha. Verso 6, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Nós devemos entender aqui essa primeira lei da criação, ensinada para nós, por Deus, o nosso Senhor, como uma linguagem muito, muito importante. Veja, tanto a música quanto a metáfora envolvida aqui. O que Deus declara na criação não pode ser inconsistente com o que Ele declara em sua palavra. O que Deus declara na ordem criada não pode ser inconsistente com o que Ele revela na Bíblia. Eu estudava quarta-feira passada o Salmo de número 34. Por favor, dê uma olhada comigo rápida, só para eu tentar mostrar isso para vocês conseguirem entender aqui o que eu estou querendo dizer. O Salmo 34, vocês conhecem um contexto, ele tem a sua história registrada no título, aquele momento em que Davi ele está fugindo e o seu desespero é tão grande que ele vai se esconder na cidade onde nasceu o terrível guerreiro gigante Golias, que ele matou. Quando ele chega lá, ele é reconhecido, ele é levado perante o rei. O título do rei de Filisteu era Abimeleque, e então o rei vai vê-lo, mas de forma diferente. Davi não é apresentado como um grande guerreiro, Davi se finge de louco. Então ele preserva a sua vida, ele diz: eu já tenho doidos demais aqui em minha terra, mandem esse homem embora. O salmo então começa com um tributo de louvor a Deus, Davi dizendo que ele vai bendizer o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre em seus lábios. E então ele vai descrever isso de uma maneira preciosa, maravilhosa. Spurgeon divide esse salmo como primeiramente um hino e depois um sermão. Porque quando você chega no versículo 11, observem, ele vai dirigir todo aquele testemunho para as crianças em Israel, para os filhos em Israel. Filhos, venham e me escutem, eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Então o salmo ele caminha e ele vai falando sobre muitas coisas. E aí quando você chega no final, veja que interessante. Tem um versículo que a gente gosta muito, cristãos gostam muito, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E aí, o verso de número 20 é uma referência a Cristo. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Quem vai falar sobre isso? O próprio apóstolo Pedro, quando vai animar os crentes em meio à perseguição, a que não desanimassem. O Senhor iria preservar a cada um deles, o Senhor estaria com eles. E o Evangelho de João, capítulo 19, vai mostrar quando os soldados tentam quebrar os ossos de Jesus para apressar a morte dos crucificados, porque a festa da Páscoa precisava ser celebrada e não poderia ter nenhum prejuízo. E os dois ladrões têm suas pernas quebradas para apressar a morte deles na cruz, mas Jesus já estava morto. João então vai citar o Salmo 34. Onde é que eu quero chegar? Nada que Deus faz na criação, irmãos, nada que Deus faz na história é inconsistente com a sua palavra. Até mesmo o fato de ossos não quebrados é prova do poder da palavra de Deus. Por quê? Porque eram os ossos do próprio Cristo. Faz sentido. Não pode haver inconsistência da história com a revelação. Não pode haver inconsistência da criação revelada por Deus com aquilo que Ele também revela em sua santa lei. Então, o homem não pode dizer que toda a verdade é verdade de Deus e fazer isso para justificar o claro ensino da Escritura
e, ao mesmo tempo, ele tentar misturar isso com especulações humanas sobre a criação. Essa é uma palavra importante para os jovens, porque muitas vezes o que se diz é: quando chegamos na universidade, perdemos a fé. Na verdade, se você chega em uma universidade e você vai ser bombardeado por diversos valores humanistas e você não está firmado nestes conceitos da palavra de Deus, você nunca teve fé. Você será enganado facilmente porque você nunca creu de fato que criação não se contradiz com revelação. Criação diz respeito a uma revelação natural, divina, e não se contradiz com a revelação especial do Senhor, a sua santa palavra. Veja, o problema não é que o livro da criação fale falsamente, mas que, por vezes, homens de forma orgulhosa interpretam de maneira errada o que diz a palavra de Deus, e eles agem como se fossem pessoas que acreditam que estão lendo a Bíblia, mas eles estão fazendo isso de cabeça para baixo. Eles não estão entendendo nada. Vocês lembram do que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1? Considerando-se sábios, se tornam loucos. Eles se inculcam por sábios, mas por pensarem assim, na verdade, eles agem de forma insensata. Então, em vez de separarmos os dois livros, o que Davi nos ensina aqui a fazer, irmãos? Podemos ver que a sabedoria da ordem criada é uma metáfora para a revelação muito mais gloriosa de Deus encontrada na palavra. Veja como isso é interessante. Podemos dizer isso por duas razões. A primeira delas, quando nós olhamos a maneira como as imagens da poesia no Salmo 19, elas funcionam. Vejam a mudança do verso 6 para o verso 7. Observem. Aqui você não tem uma guinada. Quando o salmista fala que os céus declaram a glória de Deus e a lei de Deus declara o mesmo Deus glorioso. Você tem o verso 6 finalizando o primeiro livro, o livro da criação. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Até aqui, a manifestação da glória de Deus na criação. Aí você entra no verso 7. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A glória de Deus permanece ainda intacta na criação, mas agora também na palavra. Essa é uma verdade preciosa. Veja, essa é a primeira razão. A segunda razão é que o apóstolo Paulo vai citar o Salmo de número 19 na carta aos Romanos. Vamos para Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. Ele vai citar precisamente o versículo de número 4 do Salmo 19. Romanos 10. Veja comigo a partir do versículo 16, por favor. Ele vai citar o verso 4 do Salmo 19 e vai aplicá-lo ao Evangelho. Notem. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Está falando aqui de Isaías, o final do capítulo 52, de Isaías, que vai entrar no capítulo 53. Verso 17: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, verso 18: porventura não ouviram? Qual é a conclusão do apóstolo? Sim, por certo. E ele vai citar o verso 4 do Salmo 19. Olha, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, não separe o que Deus uniu. Não separe. A lei da criação, ela não é inconsistente com a lei da palavra. O Senhor se revela e, lembrem-se, pela criação, Ele revela a sua glória, mas os homens, porque não enxergam isso naturalmente, são indesculpáveis. Nós aprendemos sempre isso quando participamos de classes de estudo bíblico ou de classes de catecumenato. Quando aprendemos sobre a palavra de Deus, primeiro capítulo da nossa confissão de fé, nós somos lembrados disso.
a ordem criada é suficiente para condenar o homem, mas não para salvá-lo. Por quê? Porque os homens, eles estão mortos em seus delitos e pecados, e por isso eles não conseguem enxergar toda essa beleza da criação. Nós não conseguimos por vezes. Nós que somos crentes, que cremos na palavra de Deus, por vezes nos misturamos, por vezes nos enganamos, por vezes esquecemos de contemplar aquilo que o Senhor nos ensina a contemplar. O Senhor até nos lembra, através de exemplos muito simples, como nós poderíamos tratar muitas questões com sabedoria divina. Por exemplo, meu filho está em casa, mas ele tem dificuldade de se acordar para ir à escola, ou ele tem dificuldades para fazer as suas tarefas, ele tem dificuldade para ajudar nas tarefas de casa, ele é preguiçoso, como a Bíblia chama. E a gente tenta resolver isso de diversas maneiras, mas às vezes a gente esquece de Provérbios 6. Se ele é pequeno, ou ele está em fase de crescimento, você pegaria ele e levaria ele para a rua e tentava encontrar uma trilha de formigas e você lembrava Provérbios 6 para ele. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Quem ensina isso a gente? O Senhor. De maneira muito sábia, gloriosa. Se ele já está maior, você pode levar ele no zoológico. E você vai lembrar, olha, o leão está preso, viu? Aqui em sua cidade, o leão não está na rua não, porque ele vai dizer, eu não posso sair porque o leão está na rua, ele pode me atacar, né? Você não está morando no meio da selva africana, então você não precisa se preocupar com isso. Então, nunca esqueçam, irmãos, essa verdade que não pode se divorciar. Outra coisa impressionante, para que a gente passe para o segundo livro, o livro da lei, é a luz que a citação do apóstolo Paulo lança sobre o significado do que o Salmo 19 fala, sobre aquela linha ou divisa que se espalhou sobre toda a terra, quando diz assim, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele vai citar a versão grega do Antigo Testamento, chamada de versão de 70 ou Septuaginta. E ele vai traduzir como essa linha como um som. E a interpretação mais plausível diz que é a linha que é uma referência a uma corda de um instrumento musical. O que tudo isso quer dizer, irmãos? Que os céus comunicam glória da mesma forma que a música também. O fato de ser não verbal não significa que seja incapaz de se comunicar. Você pode ouvir uma melodia e você não conhece a música, ou ela não tem nenhuma letra, mas o som da música comunica beleza para você. Harmonia, sintonia, ritmo. A mesma ideia aqui então é descrita. A criação está diante de seus olhos. Boa parte da criação não fala, não diz nada, mas você pode perceber a linguagem de Deus comunicando a sua glória para você. João Calvino disse certa vez, distinguindo o homem como imagem de Deus das demais criaturas, uma frase interessante. Ele disse assim: ainda que o pardal e o rouxinol eles consigam cantar e eles consigam emitir um som bonito quando cantam, somente o homem pode cantar louvor a Deus e saber o que está cantando para Ele. Somente o homem, porque foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. Vamos voltar para o Salmo 19 e vamos ver agora o segundo livro, o livro da lei, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é sempre doce para o homem humilde. Para o homem convertido, a lei do Senhor é perfeita, e por isso a sua alma é rejuvenescida, convertida, ela é tornada correta pela lei do Senhor, é o que diz o verso 7. O testemunho da lei é seguro, porque ele é fiel. A arca da aliança, contendo os 10 mandamentos, era chamada de arca do testemunho. Era assim que ela era chamada, no tabernáculo e no templo. E essas 10 palavras
elas são seguras e tornam os homens simples e sábios. Tornam os homens simples em sábios. Lembrem-se, nós lemos hoje as 10 palavras em Êxodo 20. Elas resumem a lei do Senhor. Elas estavam dentro da arca do testemunho, da arca da aliança. Para lembrar isso que o salmista Davi está dizendo aqui para nós. Quem é o homem simples? Salomão vai falar muito sobre isso, quando ele diz que o objetivo dos provérbios era dar conhecimento ao simples. O simples é o cabeça oca, na língua hebraica. Cabeça oca, como assim? Aquele que recebe tudo sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação. Ele é crédulo demais. O que é que a Escritura faz com o homem crente? Dá direção. Dá sabedoria para ele tomar as decisões corretas. E jamais esqueçam, irmãos, a sabedoria é uma habilidade espiritual. O Senhor é quem dá sabedoria ao simples. Por isso que nenhum homem pode dizer que alcançou sabedoria perfeita, porque ele precisa constantemente dessa sabedoria. E essa sabedoria, ela é dada por Deus quando em oração nós a pedimos. Tiago capítulo 1 nos diz que Deus não nega sabedoria àqueles que lhe o pedem. Se nós orarmos a Deus e pedirmos sabedoria, Ele nos concede. De onde vem essa sabedoria? Da lei do Senhor. Por isso nós precisamos conhecê-la. Essa sabedoria, ela não vem de forma extraordinariamente diferente, mas ela nos é dada pela palavra de Deus. Os estatutos são corretos, veja o versículo de número 8, e, portanto, uma alegria para o coração do cristão. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que o orgulho traz à alma humana? Condenação. E o que a humildade traz ao coração do homem? Verdadeira alegria. Veja, o mandamento do Senhor é puro e, portanto, os nossos olhos são iluminados através dos mandamentos de Deus. Deus nos dá entendimento dessa forma. Por isso que nós oramos por iluminação, para que os nossos olhos possam ver as maravilhas da lei do Senhor. Vocês lembram do episódio em que Tomé, o apóstolo incrédulo, ele não estava no primeiro momento em que Jesus Cristo ressurreto apareceu para os seus discípulos. E então ele disse, eu não vou acreditar no que vocês estão dizendo, se eu não vê-lo com os meus próprios olhos, se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar que é ele. Então, por uma segunda vez, vocês conhecem a história, Jesus, ele se encontra com seus discípulos, mas dessa vez eles estavam trancados em uma casa. E Jesus, ele passa pela parede. Veja, eles acreditaram que poderia ser até um fantasma. Tomé, então, assustado, Jesus já sabia o que ele havia dito por sua onisciência, o chamou e disse para ele tocar nele. Vê que era ele mesmo, que um fantasma não tem corpo, não tem carne, toque nas minhas feridas, veja que sou eu. A reação de Tomé, ele se queda aos pés de Jesus. Isso porque você viu e creu. Mas eu quero dizer a você que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ou seja, o Senhor dá entendimento ao crente dessa maneira. Ele ilumina os olhos espirituais para que nós possamos ver. O temor do Senhor, ele também é límpido. Veja o versículo de número 9. E dado o paralelismo aqui, sem dúvida, Davi está se referindo às partes da lei que exigem temor a Deus. Notem, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse tipo de adoração temente a Deus é límpida e purificadora. Então, não apenas isso, diz o salmista, dura para sempre, diz a primeira parte do versículo 9.
E por isso os julgamentos do Senhor são verdadeiros, ou seja, nada está errado com as aplicações de Deus, de sua própria lei. Crente, não esqueça disso jamais. O que o salmista está nos lembrando aqui, que o lugar correto onde o Senhor nos purifica e nos renova, perdoa os nossos pecados, nos faz lembrar que nós somos o seu povo, é reunidos em adoração. Não troque esse momento por qualquer outra coisa. Não faça isso. Eu lembro que há muitos anos, falando sobre os 10 mandamentos, cheguei no 4º mandamento da lei de Deus, sobre o dia do Senhor. E das diversas aplicações que estava tentando fazer, eu tentei tratar de uma que era muito comum em nossa congregação. Terminava o culto e lá na porta, a conversação dos homens, até alguns oficiais da igreja, era sobre o resultado do jogo de futebol do seu time predileto. E aí, eu lembro que a aplicação foi a seguinte: você quer conhecer um homem no dia do Senhor, se aproxime dele e ouça o que ele está falando após o culto. Se ele está conversando sobre o sermão, se ele está falando alguma coisa sobre a pregação, ou se ele está conversando sobre o resultado do seu jogo de futebol. Pois bem, ao mesmo tempo, diziam o seguinte: as crianças não vão entender essa linguagem, pastor. As crianças precisam ser retiradas do culto e elas precisam desfrutar de um ambiente que seja mais adequado a elas. Pois bem, no outro domingo terminou o culto e eu fui à porta, e lá na porta, o que é que estava acontecendo? O mesmo tipo de papo, o mesmo tipo de conversação entre 2 homens sobre o resultado do jogo lá. Eu nem lembro qual era. E desceu pela rampa da igreja, saindo um garoto de 5 anos, e ele ouviu a conversa. Ele parou e chamou a atenção daqueles 2 homens. Um era oficial da igreja e disse assim, conversando sobre futebol no dia do Senhor, né? Eu vou contar tudo para o pastor. Ele estava no culto, ele não esqueceu do sermão que os outros homens mais velhos esqueceram. Ou seja, Deus age e Ele trabalha em nossos corações, atendendo às nossas necessidades mais específicas nesse dia. Ele limpa e purifica o nosso coração, Ele renova conosco a sua aliança, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos lembra que temos comunhão com Ele em sua mesa. Ele nos dá direção e nos dá instrução pela pregação da sua palavra. Ele continua a fazer isso ainda hoje. E nós perdemos isso quando nós deixamos a congregação. Nós perdemos isso quando nós deixamos a congregação dos santos. Lembre-se disso, crentes. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer disso jamais. Isso é uma verdade preciosa que nós não podemos esquecer, não podemos deixar. Nós vamos ouvir vozes como essas que estão lá fora. Elas vão tentar nos atrair para que a gente se desvie, para que o nosso pensamento divague. Mas é aqui o lugar onde nós devemos estar. É aqui onde os julgamentos do Senhor são verdadeiros, e nunca rejeitem as aplicações que o Senhor dá a você por sua própria palavra. Nunca despreze isso. É o Senhor tratando o nosso coração, sempre, sempre e sempre. E tudo isso é inestimável. Verso 10. E doce. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei do Senhor em todas as suas formas é descrita como algo valioso. O salmista diz, é como um ouro puro, é como um mel que escorre sem ser prensado do favo, é algo precioso, saboroso. A lei do Senhor é assim para nós. E a ideia de bênção e maldição, então, ela não se torna estranha para aquele que entende tudo isso. Veja como se encerra o livro da lei no verso de número 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O Salmo fala de advertência e de recompensa. O servo de Deus é avisado a se distanciar do pecado e para bem longe dele,
De que maneira? Por meio do conhecimento que Deus lhe dá de sua santa lei. E o que Deus faz com essa atitude? Deus o recompensa. Veja, além disso, por esses mandamentos, o Senhor, Ele nos instrui, Ele nos admoesta, e quando nós os guardamos, Ele nos abençoa. Não esqueçam disso. Bênção e maldição ainda estão presentes na aliança que o Senhor fez conosco. Por isso que Ele nos chama sempre à obediência, porque quando nós o desobedecemos, nós então iremos sofrer. Às vezes acontece, e por isso é muito sério, quando nós fazemos votos diante de Deus. Salomão, filho de Davi, escrevendo Eclesiastes, disse: cuidado quando você fizer um voto. Não faça um voto de tolo, porque o Senhor vai cobrar de você. São os votos do seu batismo e profissão de fé. São os votos do dia que você apresentou o seu filho e o batizou. São os votos de seu casamento, são os votos de sua ordenação ao oficialato, ao pastorado, presbiterato, ao diaconato. Deus cobra de nós fidelidade e obediência. E Ele espera que façamos isso pela graça, dependendo inteiramente dEle. Mas, pastor, e o que acontece quando alguém decide se afastar da igreja depois de ter feito esse voto? Deus não esquece não, viu? Se você está pensando em fazer isso, ou se você está aqui, mas o seu coração está lá no mundo, não esqueça disso. O mesmo Deus que promete te abençoar, se você for fiel, Ele também promete castigá-lo se você se afastar de seus caminhos. Isso é muito sério. Por isso que muitos que se afastam da igreja, eles não perdem essa percepção. Muitos filhos de crentes que cresceram no Evangelho não se esquecem disso, ainda que estejam como o pródigo desejando comer a comida dos porcos. Porque Deus, Ele não se esquece dos votos que nós fizemos para Ele. Porque Ele não esqueceu da gente. Ele nunca esqueceu de nós. Terceiro livro, o livro da consciência. Terceiro lugar aqui, veja onde os caminhos de Deus podem ser lidos. Se Deus conceder ao homem discernimento, Ele fará isso em sua consciência. Observem a introdução ao ensino de Davi e aqui o que ele fala sobre a progressão dos nossos pecados. Verso 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Ou em outras palavras, quem há que possa entender seus próprios erros? É uma pergunta retórica, feita aqui pelo salmista, como uma resposta esperada. Ninguém pode fazer isso. Por isso, a progressão está na sequência. Absolve-me das que me são ocultas. Davi pede que Deus o purifique de falhas secretas, coisas profundas dentro de si mesmo que ele não conhece. E essa deve ser sempre a nossa atitude diante de Deus. Um homem pode ser honesto e precisar de purificação a esse respeito, e na verdade, todos os homens honestos sabem que precisam disso. Davi assume isso aqui. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ninguém. Ninguém faz isso se o Senhor não der esse discernimento. Então, no verso 13, ele vai pedir para ser impedido pelo Senhor de pecados presunçosos, também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Observe isso. Se tais pecados presunçosos não o dominarem, então ele pode comparecer diante de Deus honestamente. E o que é que acontecerá se Deus conceder esse pedido? Veja a segunda parte do verso 13. Ele será irrepreensível e ficará livre de grande transgressão. Davi será poupado de grande transgressão. Por que a Escritura é um livro de extrema credibilidade? Por diversas razões, obviamente. Mas uma delas é impressionante. Se você tomar a história de todos os reis do Antigo Oriente, que foram preservadas, você não vai encontrar registro de seus pecados. Podem pesquisar, vocês não vão encontrar. Vocês só vão encontrar na história dos reis de Israel. O registro de erros cometidos pelos reis, você só vai perceber sendo narrados por outros.
mas não nos próprios anais da história daqueles reis. Somente na Bíblia você tem esse registro. Vocês conhecem a história de Davi. Deus não a escondeu de nós. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas vocês sabem o que Davi fez. Ele sabia muito bem o que ele estava aqui compondo e o que o Espírito Santo estava o inspirando a registrar para que a igreja pudesse cantar isso em congregação. Lembre-se, foi dado por Davi ao mestre de canto. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Irmãos, como presbiterianos, nós ainda temos isso preservado, mas pouquíssimas igrejas fazem isso. Confissão de pecados, praticamente inexistente. Hinos de confissão, você não tem, é só triunfalismo, é bênção e mais bênção, é adoração centrada no homem, e não aquele cântico ou hino que revela, na verdade, o que é a própria alma do homem. Os salmos foram dados pelo Senhor para que nós pudéssemos cantá-los, não somente lê-los, por conta dessa importância. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Agora, verso 14, observem, o último versículo do Salmo 19. Se tal oração não for oferecida a Deus, observe a sua progressão, do pecado secreto para o pecado presunçoso, até a grande transgressão. Mas aí o Salmo 14 tem uma conclusão onde Davi pede a Deus que tornasse suas palavras e meditações aceitáveis a Ele, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe a suposição sobre a soberania de Deus na obra da nossa santificação. Deus não salva um povo para a sua glória, para deixá-lo ao léu. Deus salva um povo para a sua glória, para santificá-lo para a sua glória. Lembrem-se, pastor Gênesis nos lembrou isso hoje na confissão de pecados. Deus salva o seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e depois ele o santifica. Eis os meus mandamentos. Não tem outros deuses além de mim. Não façam imagens de escultura. Não tomem o meu nome em vão. Lembrem-se do Shabá para o santificar. E também observem o que vocês irão fazer com o seu próximo, porque se vocês fizerem errado, vocês não irão me glorificar e não serão santos como eu sou santo. O que devemos então, irmãos, concluir sobre tudo isso? Somente Deus é nossa força, somente Deus é o nosso Redentor, e por isso desde os tempos antigos essa foi a lição. Vocês não estão se achegando a mim por seus méritos, mas porque eu os aceitei. Deuteronômio 7 nos lembra sobre isso. O Senhor diz: eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo mais forte, era um povo mais bonito, chamou a minha atenção, mas porque eu amei vocês. É o mesmo conosco, irmãos. Não há nada de bom em nós que o Senhor pudesse ver e dizer: não, eles se destacam dos demais. Nós conhecemos a nossa estrutura, nós sabemos que nós somos pó. O Salmo 19 então encerra trazendo a nós essa lembrança: somente Deus é nossa força e redentor. Quem é o poder de Deus e sabedoria de Deus? Cristo Jesus. O que Cristo se fez por nós para a nossa salvação, Ele se fez a nossa santificação, diz a Escritura, Ele se fez a nossa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1. Cristo foi aquele que fez a vontade do Pai de forma perfeita, e por isso Ele foi perfeitamente sábio. Cristo, Ele contemplou perfeitamente a obra da criação. Olhem os lírios do campo, olhem as aves dos céus, as raposas têm os seus covis, o semeador saiu a semear. Cala-te, tempestade! E ela se calou. Ele a conheceu e a contemplou perfeitamente,
e a criação o glorificou. Ele fez isso também em obediência ao Pai, sendo um fiel e perfeito cumpridor da sua lei. E ele disse algo importante para nós, os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Precisamos, irmãos, nos perguntar nesta noite como anda a nossa consciência. Precisamos nos perguntar se temos tolerado qualquer progresso de algum câncer pecaminoso em nossa alma. Quando olhamos o espelho da criação, ou quando olhamos o espelho da santa lei de Deus por Ele, fechamos os olhos e negamos que possa haver algum pecado secreto, de que estamos pecando presunçosamente e então nos encaminhando para uma grande transgressão. Nós precisamos fazer esse autoexame, porque o final de tudo isso será um rosto confuso e não um rosto que brilhará, porque refletirá a glória de Deus para o mundo. Esse é um tempo, irmãos, onde nós precisamos cada vez mais fortalecer essa convicção como crentes. É aqui na casa de Deus, principalmente aqui, que o Senhor, Ele nos trata. É a Bíblia que diz isso. Ele congregava o seu povo com esse objetivo. É aqui onde Ele se manifesta de uma forma mais profusa. É aqui onde o Senhor Jesus Cristo declara os louvores ao Pai juntamente conosco e diz: não tem vergonha de nos chamar de seus irmãos. É aqui onde Ele continuará a fazer grandes coisas pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos de organização desta maravilhosa igreja até o retorno do Rei. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de reunidos adorá-lo, ouvir mais uma vez a tua santa palavra e sermos instruídos por ela. Que nesta noite, ó Senhor, possamos, diante de ti sinceramente, nos perguntar como anda a nossa consciência, se temos tolerado algum tipo de pecado que, progredindo de secreto, se tornará um pecado presunçoso e depois uma terrível e grande transgressão. Concede-nos, ó Senhor, a graça de podermos enxergar isso, em tempo de poder encontrá-lo, e correndo para o nosso Redentor, buscar o favor e o perdão que tanto precisamos, a restauração que tanto necessitamos, para prosseguirmos juntos em uma vida de santificação, para a glória e honra do teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, e aplica a tua palavra ao nosso coração, pois sem ti nada somos e sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Salmo 46, vamos ficar de pé. Vamos.
te socorrer nas horas de tribulação. Não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. O rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser, e no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus gritará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso, Ele é o Deus de Israel. Ó, vinde contemplai as obras do Senhor Javé, e as assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra, lança, despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabeis, eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso, Ele é o Deus de Israel. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos poder sentar. Eu esqueci de mencionar, o reverendo Alan está acompanhado de sua esposa, nossa irmã Adriana. E queria agradecer a todos vocês que receberam o convite e estão aqui conosco. Nós temos também os irmãos de... Aí, Damião, está presente, Damião, ali. Nós temos também presentes os irmãos de Monte Alegre, da nossa congregação de Monte Alegre. Então eu queria agradecer a todos que atenderam o convite e puderam estar aqui conosco, né? Amanhã continua, amanhã pela manhã, você que nos veio hoje, amanhã às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas, amanhã no domingo o culto é mais cedo, às 18 horas, ok? Eu estarei ali à porta cumprimentando todos.
todos vocês com o reverendo Alain, e temos um lanche ali, será servido pelas nossas irmãs.